Olá, queridas irmãs, estimados irmãos e queridos amigos. Uma vez mais estamos aqui, pela graça de Deus, para na sua sabedoria podermos abordar uma vez mais a sua palavra com toda a humildade e conscientes que realmente precisamos da bênção do Santo Espírito para a compreendermos e até para dela falarmos também. Dou as boas-vindas a todos vós, agradecemos muito todas as mensagens que cada um de vós tem enviado. Abraçamo-vos a cada um, também os ouvintes da Rádio Tranquilidade, e hoje não iremos fazer referência a nenhum nome em particular, a não ser duas queridas irmãs que pedem as nossas orações e com certeza iremos fazer disso motivo de oração neste momento. É sempre um prazer estar convosco e aqui estou eu e o meu marido, todo o nosso coração, e vamos pedir ao Senhor que fique connosco para que realmente seja Ele a conduzir os nossos pensamentos e a ensinar-nos mais algumas coisas da sua palavra. Marido, se puderes fazer a primeira oração. Então, eu vou referir já os nomes destas duas irmãs que pedem orações. A irmã Maria José Garcia, que diz ser a única adventista na família e, portanto, está a viver desafios grandes, e é compreensível, querida irmã, porque todos aqueles que seguem pelo caminho da verdade, pois bem, têm estes desafios, mas que o Senhor a encoraje e a ajuda. E também pela irmã Marli, pela sua vida espiritual, pelo seu marido e filhos, o Rafael e a Camila. Portanto, são estes os pedidos pelos quais iremos orar hoje. Vamos orar então. Nosso querido e amado Pai, mais uma vez, Senhor, é com humildade que nos aproximamos de Ti, pois reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Nós, Senhor, apenas podemos ter confiança na Tua misericórdia, no Teu amor, nos Teus méritos e não nos nossos, que são completamente nulos. Então, Senhor, nós queremos despir-nos completamente do nosso eu e assim permitir que o Teu Espírito, Senhor, venha trabalhar em nós e através de nós, para que assim, Senhor, a Tua verdade, sim, a Tua verdade, aquilo que provém de Ti, da Tua revelação, seja aquilo, Senhor, que alimente os nossos pensamentos, o meu e da minha querida esposa, e que as nossas palavras, Senhor, sejam apenas um eco das Tuas palavras. Amém. Não queremos, Senhor, qualquer honra para nós, porque não a temos. Queremos dar toda a honra e toda a glória a Ti. E neste momento, Senhor, te quero pedir também por estas Tuas queridas filhas, irmã Maria José Garcia, que está a viver desafios na sua família, que não conhecem a verdade ou ainda não aceitaram, que possas, Senhor, animá-la, ajudá-la, encorajá-la e que ela possa, Senhor, continuar com coragem a seguir o caminho que Tu lhe estás a mostrar. Amém. Fica também com a irmã Marli, com o seu marido, ela própria, os seus filhos, que os abençoes, esta querida família, e que possas mostrar, Senhor, a todos eles o Teu amor, a Tua misericórdia e o Teu desejo de os salvar. Senhor, mais uma vez te peço que nos orientes e nos dirijas na explanação deste tema tão rico, tão profundo. Orienta-nos, pois, é o que nós pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós estávamos a conversar em off, a dizer que é pouco o tempo que nós temos para realmente nos deleitarmos nestas delícias que é a palavra do Senhor, e esta semana com duas histórias maravilhosas que realmente nos vão mostrar como histórias do passado são nada mais, nada menos revelações em relação às profecias do futuro e aos acontecimentos futuros. E esta semana nós temos realmente a história de Ruth e a história de Esther, e nesta introdução o que eu poderia dizer, marido, é que Ruth, que era a nora portanto, de Noemi, não é? Portanto, a Moabita, e Esther, que era a tal jovem rainha, não é? Que era judia, e nós vamos ver que sejam crentes ou sejam pagãos, o Senhor pode ir tomar cada vida para ter uma intervenção poderosa na história da sua igreja, do seu povo e na proclamação de uma mensagem. Então não importa o lar de onde viemos, quais são as nossas raízes ou até as nossas crenças, se elas não são fundamentadas inicialmente na palavra de Deus, se houver da nossa parte esta sinceridade e este desejo de conhecer o Senhor e de realmente levar adiante a sua palavra, o Senhor poderá usar todos nós. O Senhor quer usar todos nós exatamente para prepararmos, ajudarmos também a prepararmos um povo para os últimos acontecimentos da história desta terra. Então, esta semana muito rica esta mensagem, sem dúvida,
Começaremos então pela lição de domingo, marido, que parece haver aqui realmente uma ironia, e a ironia é, portanto, como é que pode haver fome em Belém, que era a casa do pão, não é? A definição de Belém era exatamente a casa do pão. E aqui vem esta história realmente de Ruth, particularmente Noemi, do seu esposo, dos seus filhos. Já agora, algumas palavras em relação a esta questão das dificuldades que se abateram sobre esta família, não é? E particularmente na vida de Noemi, e depois como é que isto, poderemos daqui retirar alguns insights e algumas lições para a nossa vida presente. Muito bem. Pois bem, é uma ironia, como disseste, porque realmente Belém vem da palavra hebraica Bet-Lehem, e Bet quer dizer casa, Lehem, pão. Portanto, Bet-Lehem, a casa do pão. Por exemplo, Betel, onde Jacó teve aquele sonho em que ele viu aquela escada que ligava a terra ao céu. Betel é Bet, El é o prefixo de Deus, portanto Betel quer dizer a casa de Deus, ou seja, Jacó sentiu que estava na casa de Deus porque estava na presença de Deus. Então, porquê é que houve fome na casa do pão, em Belém? Pois bem, eu vou aqui introduzir uma ideia que não está aqui na lição, e eu compreendo, porque eu se tivesse que escrever umas lições, o meu maior dilema seria como meter informação num espaço tão pequeno, e portanto o autor não pode aqui, portanto, apresentar tudo, mas há uma ideia absolutamente fundamental que é a seguinte: quando Judá, Israel, porque teve o seu nome mudado pelo Senhor, faz aquelas bênçãos proféticas que vêm mencionadas em Gênesis 49, relativamente a Judá, ele fez esta predição ou esta previsão, e eu vou ler em Gênesis, no capítulo 49 e no versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ora bem, já aqui dissemos e voltamos a dizer que Satanás, ele é profundamente conhecedor das Escrituras. Ele conhece as Escrituras muitíssimo melhor do que qualquer um de nós. Só que ele utiliza o conhecimento das Escrituras para distorcer as Escrituras. E não só ele conhece as Escrituras, como ele conhece as realidades de que as Escrituras falam, não é? Qual de nós já viveu no céu? Somos candidatos a viver no céu, mas Satanás viveu lá, e os seus demónios, os anjos, que eram todos, faziam todos parte da mesma equipa de anjos, ok? Então, Satanás conhece muito bem as Escrituras. Quando ele ouviu Jacó, porque ele está atento àquilo que o povo de Deus diz, porque ele sabe que o povo de Deus recebe inspiração de Deus, e ele quer saber o que é que Deus está a revelar aos seus. Então, quando ele ouviu Jacó fazer esta previsão, ele imediatamente soube, se é que não já sabia, mas pelo menos a partir deste momento ele ficou a saber, que o tal Messias prometido pelo próprio Cristo no Jardim do Éden aos nossos primeiros pais, viria da tribo de Judá. E não sabemos, mas é muito provável que ele também viesse a saber que o Messias vinha de Belém de Judá. Então, por essa razão, o que é que ele faz? Ele faz com que, e eu acredito que esta fome que veio a existir em Belém, que aqui nos fala a lição de domingo, esta fome não apareceu por acaso. Portanto, ela foi certamente uma fome que foi provocada pelo inimigo, não é? Qual era o seu objetivo? O seu objetivo era que, através da fome, pudesse destruir os habitantes de Judá, que morreriam à fome, e assim, portanto, eliminar a possibilidade de que o Messias prometido viesse a partir de Belém de Judá. Estão a ver? Portanto, o inimigo pensa a longo prazo. Ele faz estratégias de ataque a longo prazo, ok? Portanto, Satanás soube muito bem, a partir do momento em que Jesus ele próprio faz aquela declaração que está em Gênesis 3,15 no Jardim do Éden, que, portanto, ele iria ter um adversário à altura. E ele sabia muito bem quem era esse adversário, era o próprio sobre quem ele se tinha levantado. Então, ele faz todos os possíveis para que, ao longo da história, ele possa quebrar aquela cadeia genealógica que vai conduzir ao Messias. Então, esta é a razão porque houve fome na casa do pão. Portanto, não é uma ironia da história, é o grande conflito aqui claramente em execução, e Satanás está a trabalhar
para quebrar aquela cadeia genealógica, repito, que vai através da qual viria o Messias. E Satanás sabe muito bem, se o Messias aparece na cena da história, ele está derrotado. E, portanto, ele tenta lutar pela sua sobrevivência. Estão a ver? Portanto, é esta a explicação lógica para a razão de ter havido fome na casa do pão. Agora, Deus, ele é superior a Satanás. E Deus conhece quais são os planos do inimigo. E porque conhece quais são os planos do inimigo, o Senhor faz, digamos, ou constrói a sua estratégia com uma visão muito mais ampla e alargada do que aquela de Satanás. Como eu dei aqui uma vez uma imagem, portanto, imaginem dois jogadores de xadrez, um jogo que é de grande estratégia, e, portanto, Deus sempre esteve e continua a estar em vantagem sobre Satanás, porque Deus conhece quais são os planos de ataque de Satanás e, portanto, começa a fazer contra-ataques para minimizar ou anular esses planos do inimigo, ao passo que Satanás está em desvantagem porque não sabe muitas vezes quais são os planos de Deus, só sabe aquilo que está revelado. Bom, isto para dizer o quê? Que então Deus permitiu que esta família, portanto, que era constituída pelo marido, pela esposa e por 2 filhos, não é? Possam então emigrar. Eles emigram de Belém de Judá, que era a sua terra natal, para a terra de Moabe. Por sinal, uma terra que era uma das nações mais ímpias e mais pagãs que havia ali à volta de Israel. Não se esqueçam da origem de Moabe. Moabe tinha resultado do incesto de uma das filhas de Ló com o próprio pai. Uma filha cometeu incesto com o pai, daí resultou o nascimento de Amon, outro povo terrível, e a outra filha também cometeu incesto com o pai, do qual resultou dessa gravidez outro filho que era Amon. Portanto, Amon e Moabe, estes 2 povos foram 2 povos extremamente inimigos do povo de Deus. E agora imagine o que é, esta família sai de Judá e vai emigrar precisamente para uma das nações mais ímpias e pagãs que estavam ali à volta. Pois bem, agora imaginem a dor desta família ao chegar lá e passado algum tempo, não sabemos quanto, os 2 filhos vão fazer precisamente o contrário daquilo que Deus tinha aconselhado a não fazer, que não se deviam casar com pagãos, e os 2 filhos vão casar com 2 pagãs, ok? Com Orfa e com Ruth. E depois, como se ainda não chegasse a desgraça de terem saído da sua terra natal devido à fome, chegam àquela nação e passado mais algum tempo, pois bem, o marido morre. E depois, passado mais algum tempo, os 2 filhos morrem. Milu, comenta agora aqui a parte emocional. Como é que achas que esta senhora Noemi se sentiu? Aliás, não é preciso inventar muito, porque ela própria depois pediu que não lhe chamassem mais Noemi, não é? O que é que achas que esta senhora estava a sentir no seu coração? É exatamente a definição dela pedir que a passem a chamar Mara, não é? Mara. Porque ela sentia uma grande amargura e só quem passa por isso, nós não temos ideia, não é? Fazemos uma pequena ideia do que será ter numa terra estranha, repara, não é a sua terra, a sua casa, a sua vizinhança, os seus familiares, outros familiares, mas numa terra estranha, perde o seu marido, perde os seus 2 filhos, mas é interessante como esta senhora, de alguma forma, por ter vivido esse relacionamento com Deus, que é o único que nos ajuda a superar as dificuldades e os desafios que encontramos nesta vida, acabará por ser um ponto importante na vida de uma das noras, que será, portanto, Ruth, que nós daqui a pouquinho já vamos falar sobre ela. É interessante notar, marido, e tu estavas a falar e eu estava a pensar o seguinte, na terra onde havia pão e eles tiveram que de lá sair porque surgiu a fome, e nós hoje, no século em que vivemos, nunca tivemos tão fácil acesso à palavra de Deus, ao pão da vida, que é o Senhor Jesus. E infelizmente continua a haver muita fome, continua a haver muita carência do verdadeiro pão, da verdadeira nutrição que nos preparará para a terra prometida. Então nós hoje também, de alguma forma, assim como no passado, como tu disseste, o inimigo age a longo prazo para exatamente tentar destruir aquilo que é o plano do Senhor, hoje em dia,
porque a palavra de Deus, qualquer livraria tem uma Bíblia agora, antigamente não havia Bíblias, hoje nós temos acesso a muitas Bíblias online, várias traduções de várias línguas, enfim, o banquete é extraordinário, mas há uma intenção satânica de realmente nos impedir, não do acesso muitas das vezes, mas da correta interpretação daquela que é a palavra de Deus. Então as pessoas mingam, as pessoas estão desnutridas daquilo que é a verdadeira palavra e acabam por regredir na sua questão espiritual, não é? E não ter vitória nem ter sucesso. Então acho que é uma chamada de atenção. Assim como havia tudo que nós tínhamos no Éden, não é? O casal tinha tudo, mas infelizmente por ouvir uma outra proposta e querer seguir uma proposta que não era a de Deus, acabaram por perder tudo. Mas graças a Deus que o Senhor venha em resgate, graças a Deus que o Senhor vem ao nosso encontro para não permitir que nós fiquemos com fome, não é? E acabemos por morrer desnutridos. A palavra do Senhor aqui está. Não sei se tens mais alguma coisa a dizer aqui na lição. Nós não fizemos, não lemos o texto, mas eu creio que seria bom, apesar de tudo, lermos o texto. Só aqui alguns versículos, os versículos iniciais do livro de Ruth, que diz assim, portanto, Ruth 1, a partir do versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, e esta expressão aqui, nos dias em que os juízes julgavam, faz uma conexão com o livro anterior, e o livro anterior ao livro de Ruth é precisamente o livro de Juízes, ou seja, este acontecimento histórico, portanto, desta migração, portanto, desta família de Belém de Judá para a terra de Moab, aconteceu no tempo em que os juízes julgavam, ou seja, num tempo histórico em que não havia ainda reis em Israel, portanto, é conhecido na história como o período da judicatura, ou seja, em que os juízes reinavam, portanto, foi nesse período, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moab. Quando diz aqui houve uma fome na terra, nós ficamos um bocadinho na dúvida se esta fome na terra era só em Belém ou se afetava toda a região de Judá. Provavelmente, digo eu, até era uma fome que afetava todo o território de Judá, não apenas Belém. Claro, Belém sabemos que estava afetada, obviamente, mas poderia ser não apenas Belém, poderia ser... e porquê é que eu digo isto? Por uma razão muito simples, reparem, se houvesse apenas fome em Belém, mas no restante território de Judá não houvesse fome, então provavelmente esta família não teria emigrado para um país estrangeiro, não é? Portanto, teria ido para outra terra dentro do próprio território de Judá. Eu acho que isto faz sentido, não é? Mas eles foram então para, diz aqui, portanto, saiu a peregrinar nos campos de Moab, que, diga-se passagem, não era geograficamente muito longe, digamos, de Judá, era mais a leste, tinham que atravessar o Jordão e, portanto, era aí que ficava Moab. Então, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moab, ele e sua mulher e os seus 2 filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Efrateus de Belém de Judá. Não se esqueçam que esta Belém é a mesma Belém Efrata, de que o profeta Miqueias fala em Miqueias 5.2, que seria a terra onde Jesus viria nascer. Ok? Não se esqueçam disso. E vieram aos campos de Moab e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres, ou seja, isto já aconteceu após a morte de, portanto, do pai destes jovens, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, portanto, este período em que eles estiveram em Moab durou 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Portanto, esta foi a situação. Agora, resumindo, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Resumindo, e vamos agora aqui, portanto, fazer aqui um breve resumo a toda a história do livro de Ruth. O que é que acontece? Finalmente, quando Noemi ouve dizer, portanto, que ouve dizer que já não havia mais fome, portanto, no seu território, portanto, diz aqui, versículo 6, então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moab, porquanto na terra de Moab ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão.
Então ela soube, através de mensageiros, que certamente lhe deram a notícia, que a razão que tinha provocado a migração desta família, pois bem, tinha deixado de existir. Então o que é que ela pensou? Pensou, bom, eu aqui estou numa terra estranha, estou sem o meu marido, estou sem os meus 2 filhos, que todos morreram, portanto eu vou voltar à minha terra natal, não é? Versículo 7, pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras, ide voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como usaste com os defuntos e comigo. Então, ela obviamente não queria que as suas noras a acompanhassem, não é? O que é certo é que em determinado momento ela até insiste, e há uma então que se despede, não é? Que foi órfã, e a outra disse, não, eu não vou despedir. E isto aqui é extremamente emocionante, a reação que Ruth vai ter, e reparem o que diz o versículo 16 deste mesmo capítulo 1 de Ruth. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. E quando nós lemos isto, nós podemos dizer, esta nora passou a gostar mesmo da sua sogra. Portanto, normalmente às vezes, e fala-se muitas vezes do conflito, e tu apresentas isso muitas vezes, do conflito entre noras e sogras e noras. Pois bem, aqui desenvolveu-se uma amizade muito profunda entre esta nora, Ruth, e a sua sogra Noemi, não é? Que pedia que lhe chamassem Mara, não é? Mas, embora houvesse sem dúvida essa amizade, há uma razão ainda mais profunda que levou esta jovem Ruth a querer acompanhar a sua sogra. E eu agora vou ler o resto do versículo 16, diz assim, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Uau, que declaração! Esta foi uma declaração de fé extraordinária. Ou seja, Ruth, ela gostava da sua sogra, é verdade. Mas ficamos aqui a perceber claramente que essa amizade, esse carinho, essa ligação emocional e sentimental que esta jovem passou a ter com a sua sogra, provavelmente que já vinha do tempo em que o seu marido ainda era vivo, não é? O marido, ou seja, o filho de Noemi, mas que talvez se terá aprofundado ainda mais depois do momento em que Ruth ficou viúva, não é? Porque aí, sem o marido, ela certamente se ligou ainda mais, presumo eu, à sogra. O que é que esta jovem viu? Ela viu nesta senhora, Noemi, uma senhora que era certamente uma senhora que vivia de forma bem prática a sua fé. E isto de tal maneira tocou o coração de Ruth que ela ficou, eu não vou dizer apaixonada pela sua sogra, mas ela ficou colada ao coração da sua sogra. E mais, ela percebeu que a razão pela qual a sua sogra era o que era pela religião que ela professava. Era pelo povo ao qual ela pertencia. E ela pensou, não, se a minha sogra é o que é, não, eu quero me ligar a este povo, eu quero me ligar ao Deus da minha sogra. Irmãos, isto é um peso extraordinário. Reparem, o testemunho que esta mulher deu, apesar das dificuldades que a levaram a sair com a sua família da sua terra natal, apesar das provas tremendas que esta mulher viveu com a perda do seu marido e depois com a perda dos seus 2 filhos, mesmo assim, esta mulher conservava viva a sua fé em Deus e de tal modo que ela criou um impacto tremendo no coração da sua nora, ou de uma das suas noras. E a tal ponto esse impacto foi tremendo que esta nora disse, não, eu quero a partir de agora pertencer ao teu povo. E o teu Deus é o meu Deus. Escolha pessoal. Uau! Milu, eu vou-me atrever a dizer uma coisa. Quão bom seria que as pessoas com quem nós contactamos habitualmente pudessem dizer a mesma coisa, que queriam seguir ou queriam pertencer ao povo ao qual nós pertencemos, que é o povo remanescente do Senhor, e que queriam fazer do nosso Deus o seu Deus. Bom, isto é a maior bênção que uma pessoa pode ter na sua vida, não é? Poder, digamos, através do seu testemunho de vida e através do seu testemunho verbal, criar um impacto do coração das pessoas que estão ao nosso redor, não é, Milu? Sem dúvida. Eu creio que é muito interessante nós notarmos que há aqui princípios de nós percebermos que o Senhor já estava a trabalhar no coração. Eu até vou dizer das 2 noras, porque repara, quando Noemi diz aqui, ide
e que Deus use de benevolência para convosco, como vós usaste para com aqueles que morreram e para comigo. Isso. Portanto, elas já tinham princípios de vida que, de alguma forma, embora sendo pagãs, já tinham alguma coisa a trabalhar no seu coração e na sua mente, de um Deus que existia, de um Deus que elas ouviam falar e de um Deus que elas acabavam por conhecer melhor ainda através do procedimento da sua sogra. E repara, a vida que esta mulher viveu, Noemi, apesar dos seus desafios, apesar das suas amarguras, nunca esteve em causa a questão de poder testemunhar de um Deus que ela queria, de um Deus que ela até achava que era ele que tinha permitido, ou seja, que tinha permitido sim, mas que tinha sido ele que tinha acabado por tirar a vida ao seu marido e aos seus 2 filhos, portanto, porque ela mesmo diz, o Deus Todo-Poderoso... lê os versículos 20 e 21, Milu, por favor. Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso, e depois aqui no fim do versículo 21, o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Ou seja, mesmo achando que era o Senhor que lhe estava a fazer e a trazer aquele mal, ela não deixou de testemunhar, e quão poderosa é esta mensagem, que se Ruth acaba por aceitar o Deus de Noemi, o povo de Noemi, é porque num relacionamento que a priori, e é verdade que na nossa sociedade as questões e as quesilas e as dificuldades entre noras e sogras e noras, aqui pelo contrário há um ensinamento maravilhoso que quando verdadeiramente amamos a Deus, nós somos canais de bênçãos, inclusive para os pagãos. Isso. Porque esta sogra, como tu disseste muito bem, quando os seus 2 filhos escolhem 2 mulheres para verdadeiramente não serem mulheres de Israel, portanto eram moabitas, esta senhora sogra poderia-se ter colocado resistente, ou seja, no sentido de não abrir os braços para abraçar, mas para abraçar o quê? Não é os valores dos outros, porque estão errados, não é? Mas para convidar os outros a participarem das bênçãos de Israel. E esta Ruth tomou esta decisão importante, não é? E este carinho que se desenvolve entre ela e a sua sogra, que acaba por ter uma história maravilhosa, que é isso que é introduzido logo na lição de segunda-feira, em que Ruth, quando acompanha a sua sogra, ela vai chegar a uma terra estranha, não é? Agora, em vez de ser Noemi na terra estranha, é a Ruth na terra estranha. Certo. Mas ela vai encontrar exatamente esse tal povo, esse tal Deus a quem ela já havia conhecido, e é uma história muito linda que agora acontece aqui entre Ruth e o Boaz. E repara, marido, permite-me dizer, a conversão de Ruth faz-me lembrar aquelas palavras de Jesus no Novo Testamento, em que várias vezes o Senhor disse assim: nunca se viu tal fé nesta pessoa, nem em Israel. E esta Ruth demonstrou uma fé e um relacionamento tão grande com Deus, que nem em Israel, muitas das vezes, se encontrava exatamente este tipo de fé. Então, isto dá-nos realmente um ensinamento de que nós deveremos estar dispostos, não fazer seleção de pessoas ou acessão de pessoas na partilha do Evangelho, porque Deus conhece o coração de cada um. O Evangelho tem que ser exposto a todos. Quem é que vai fazer e perceber se aquele está ou não está? Não somos nós, querido. Claro. É Deus. Porque nós não conhecemos o coração das pessoas. Com certeza. Só Deus Agora, conhece. esta imagem de Boaz muito interessante, e aqui há um ensinamento bíblico maravilhoso, se quiseres explorar, por favor, esta ideia. Já agora, portanto, há aqui um termo que aparece, referindo-se, portanto, a Boaz, que ele é o remidor. Exato. Isto vem, portanto, em Ruth, no capítulo 4, ok? A partir do versículo 1, e Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando, e disse-lhe: ó fulano, desvia-te para cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui, e assentaram-se. Curiosamente, 10 homens, que na Bíblia tem um significado, como já aqui dissemos, de mínimo. Ou seja, ele assegurou-se de ter um mínimo de pessoas que fossem testemunhas
digamos, porque antigamente, digamos, a porta da cidade era o cartório, digamos, Exato. notarial de então, não é? Era ali que os testamentos, que os acordos, que as alianças eram feitas, não é? E tudo perante testemunhas, para que depois, se alguém quisesse voltar atrás, as testemunhas pudessem dizer, não, nós fomos testemunhas do que vimos, não é? E, portanto, ali, este Boaz, que era ainda da parente próximo, portanto, de Elimeleque, e, portanto, de Noemi, ele agora vai procurar fazer o quê? Resgatar. E aqui a palavra hebraica é Goel, e Goel é, portanto, remidor, mas aqui Boaz encontra um problema inicialmente, é que ele sente, e ele quer ser um homem correto, não é? E digamos, deixem-me usar esta expressão, jogar jogo limpo, não é? Não estar aqui a fazer, digamos, jogo sujo ou jogo por detrás da mesa, não é? Ele reconhece que há um outro que também tinha o direito de poder ser remidor, e aliás ele é chamado de remidor. E então ele tem uma conversa franca e aberta na presença dos anciãos, de 10, não é? E diz, olha, aquela parte, versículo 3, então disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, portanto, eles ambos, Elimeleque e o outro, eram parentes de Elimeleque. Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu. E vendeu naquele período de crise em que a família, portanto, estava, eles terão vendido aquilo para poderem assim emigrar para Moab. E disse eu, e nós sabemos que havia, não vamos agora aqui entrar em detalhes, havia uma lei em Israel, criada pelo próprio Deus, que ao fim de uns anos, aquelas pessoas ou aquelas famílias que tivessem passado por dificuldades e tivessem vendido terrenos, podiam reaver, ok? Mas só um remidor não é que podia rever, e esse remidor tinha que ser um parente próximo. Vamos já aqui falar das implicações que isto tem. Pois bem, quem é o grande remidor da humanidade? É Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o nosso parente próximo. Por isso é que em Hebreus nos é dito que ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Estão a ver? E porquê que ele se tornou nosso irmão? Porque ele assumiu a nossa natureza. Ele assumiu, portanto, aquilo que nós somos. Ele encarnou, e encarnou numa natureza humana igual à nossa. Estão a ver? Então, tinha que ser, portanto, aqui esta imagem do remidor era um tipo daquilo que Jesus ia ser. Aliás, aqui na lição de segunda-feira, diz aqui, os cristãos há muito que entendem Boaz como um tipo de Cristo, que é não apenas o nosso Criador, mas escolheu-se tornar-se nosso parente com a inicial maiúscula, claro. Um ser humano real, de carne e osso, uma das razões pelas quais ele se chamou repetidamente o Filho do Homem, ok? Então, vamos voltar à história de Boaz. Boaz então fala com este outro remidor, e aqui, e muito bem, aqui, portanto, dá-nos a entender que, portanto, este outro competidor pode ser comparado com Satanás, que tenta competir também com Cristo para nos ter, não é? E então ele diz, olha, versículo 4 de Ruth 4, manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo, toma adiante os habitantes e diante dos anciãos do meu povo, se hás de redimir, redime-a, e se não houver de redimir, declara-mo, para que o saiba, pois outro não há, senão tu, que a redima, e eu depois de ti. Ou seja, Boaz sentia que estava em segundo plano, em segundo lugar. Portanto, se este remidor quisesse redimir, não é, a possessão, a propriedade de Elimeleque, não é, muito bem, ele não se intrometeria. Se ele não quisesse, pois bem, ele aí, Boaz, assumiria a sua responsabilidade. Então disse ele, eu a redimirei. Disse, porém, Boaz, olha, mas há uma condição. Eu acho isto muito interessante. Há uma condição. No dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth a Moabita, mulher do defunto, para suscitar o nome do defunto sobre a sua herdade. E atenção, volto a dizer, este homem, Boaz, estava a jogar jogo limpo, porque ele conhecia muito bem as regras que havia em Israel e havia, portanto, aquilo que era a lei do levirato, em que, portanto, se uma mulher fosse casada e, portanto, o seu marido morresse e não houvesse descendentes, pois bem, o irmão, neste caso o parente próximo, portanto, teria que casar com a viúva para suscitar descendência a essa viúva e os descendentes tomariam o nome do falecido, ok? Então ele aqui, portanto, volto a dizer, ele trabalha em jogo limpo, não é? Em jogo entre aspas, portanto, estão a perceber a minha linguagem. E diz, olha, vais ter que casar, portanto, com a Ruth para suscitar descendência.
para suscitar o nome do defunto sobre a sua herdade. Versículo 6. É aqui que o outro, que já tinha dito que iria redimir, ele diz, então disse o remidor, versículo 6, para mim não a poderei redimir, para que não dane a minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Não sabemos quais foram as razões pelas quais este homem não quis, portanto, assumir a responsabilidade de tomar a Ruth, não é, como esposa. Bom, é evidente que para Boaz fazer esta proposta é porque ele era solteiro, não é? E poderia estar apto para poder casar com Ruth, não é? Não ia fazer a proposta se este homem fosse casado, isso é óbvio, não é? Mas ele, enfim, não sabemos quais são as razões, também não interessa, não é? Ele resolve que não quer e então ele diz assim, ok, tudo bem, então nesse caso tu podes redimir. E agora, versículo 7, havia pois já de muito tempo este costume em Israel quanto à remissão e contrato para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, isto era por testemunho em Israel. Disse pois o remidor a Boaz, toma para ti, e descalçou o sapato, como quem diz. Vamos aqui já, portanto, estabelecer o acordo, ok? Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do defunto sobre a sua herdade, para que o nome do defunto não seja desarraigado de entre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Volto a dizer, aquilo que eu aprecio aqui muito em Boaz é que ele quer agir da forma mais correta possível. Ele não quer aqui fazer como é que se diz? Batota no jogo, batota. Portanto, ou agir de forma desonesta. Exatamente. Portanto, e quando ele obteve a palavra do outro, ele então diz, ouviram bem, vós, testemunhas, estáis aqui, ouviram bem o que ele disse? Então, porque ele tomou esta decisão de não querer redimir a Ruth, de casar com ela para ser o remidor, não é? Então eu próprio vou assumir ser o remidor, não só apenas do terreno, mas também de casar com Ruth. Bom, é algo absolutamente extraordinário. E isto é um tipo, volto a dizer, daquilo que Cristo faz em ter assumido, não é, a grande carga de responsabilidade de se tornar o remidor do seu povo. Estão a ver? Porque nós vendemos o nosso direito de propriedade a Satanás. Quando Adão obedeceu, não se esqueçam que Jesus disse, a quem nós obedecemos, nos tornamos servos daquele a quem obedecemos, não é? A partir do momento em que Adão obedeceu a Satanás em vez de obedecer a Deus, tornou-se servo de Satanás. E agora Jesus vai intervir para nos redimir do facto de o pai da humanidade ter vendido a nossa herança, aquela herança de que ele era o dominador sobre todas as coisas que Deus tinha criado, vai redimir isso da mão de Satanás, não é? Ok? Então, esta história é uma história espetacular. Há aqui outros detalhes, Milu, mas entretanto podes acrescentar. É isso. E avançar um bocadinho, porque depois temos outra história maravilhosa isso. termos tempo de desenvolver. Só se calhar sublinhar este aspecto que vem na lição de terça-feira, que tu já falaste de forma muito, muito de leve, sobre esta questão daquele que, no fundo, a tal barreira que se coloca no sentido de Deus não ser não só o remidor, como tu disseste, na minha tradução tem o resgatador. Ou seja, aquele que resgata, que vem libertar-nos, ou seja, vem pegar em nós e resgatar-nos de uma situação que nós estávamos... Aliás, eu tenho aqui a definição da palavra hebraica goel, que significa redentor familiar, defensor, vindicador, protetor. Exato. Tudo isto são títulos que se aplicam, claro, a Cristo. Exato. E nós vemos a ousadia de Satanás, quando em vários versículos que vêm aqui na lição de terça-feira, nós vimos que como ele se apresenta quando há aquela reunião, portanto, de Deus, dos seus anjos, e aqueles representantes de todos os mundos, e aí surge Satanás para dizer que vem da terra e de representar a terra, não é? Tem esse versículo. Depois há também aquela tentação do próprio Jesus, quando ele diz, tudo te darei, se prostrado tu me adorares, ou seja, no sentido de usurpar para si um poder, não é? Que nós sabemos que ele não tem, mas que acha que devia ter, não é? Para si, tudo te darei se me adorares. E também quando há aquele momento em que há disputa sobre o corpo de Moisés, não é? Com o arcanjo Miguel, em que de alguma forma ele se acha na legitimidade
de poder ficar com o corpo de Moisés. E sabes, isto fez-me pensar que realmente não for a graça de Deus, e não fosse o perdão de Deus, e não fosse a justiça de Deus que nos é concedida exatamente como essa graça, e Satanás teria toda a legitimidade para nos ter, e para nos tomar e para se apropriar de nós. Mas é a graça do Senhor que é apresentada, e daí esta disputa, e este grande conflito, em que o Senhor vem e se apresenta com a sua justiça, e nos justificando, então nos toma para si. Isso. E isto é uma graça salvífica, assim como este Boaz, como resgatador, vai pegar esta mulher e vai incluí-la e tomá-la para si, em que ela, sendo uma moabita, repara, marido, ela acaba por ficar na genealogia de Jesus Cristo. Isso. Uau! Isto é uma coisa maravilhosa. Ou seja, mas não é só israelitas, não é só aqueles que se dizem ser o povo de Deus, que estão... Não, nós vamos encontrar várias pessoas que ali estão na genealogia de Cristo Jesus, que não eram inicialmente filhos de Deus, no sentido de conhecer e praticar as coisas de Deus, mas que depois de conhecê-lo, são resgatados, são restaurados e são envolvidos num plano salvífico que Deus tem para amor a toda a humanidade. E que alento isto nos dá, marido. Nas nossas falhas, nos nossos desafios, encontramos em Jesus esta graça que nos justifica, que nos purifica, que nos dá alento, que nos dá um novo dia, que nos dá uma nova história, onde nós poderemos depois ser também esses canais de bênçãos, esses vasos de bênção àqueles que estão à nossa volta. E louvado seja Deus por isso. Eu quero aqui referir agora duas genealogias, mas antes disso enfatizar aqui um ponto. Quando Boaz se predispõe a tomar a Ruth moabita como sua esposa, ele não o fez apenas como uma, digamos, como uma responsabilidade que ele sentiu na sua mente. Não, em primeiro lugar, e como diz aqui o autor e muito bem, Boaz apaixona-se profundamente por Ruth. Ele olha para aquela mulher, vê as qualidades que ela tem. E como é que ele a conheceu? Pois bem, nós não lemos aqui, portanto, outros textos, mas aconselho a poderem ler em casa. Portanto, estava-se no tempo da cega, ou seja, da colheita, não é? E Noemi sugeriu, portanto, à sua nora, a Ruth, para ela ir respigar os restos, porque havia uma lei em Israel que não se podia apanhar tudo. Devia sempre deixar alguma coisa para os pobres, para os necessitados, e então Noemi, como judia que era, conhecia essa lei e, portanto, portanto, isto não era um roubo, atenção, isto era legal, portanto, porque havia essa lei em Judá, em Israel. E então, o que é que ela diz à sua nora Ruth? Olha, vai para o campo, eu conheço alguém que é ainda da nossa família, ele está lá no seu campo a colher, portanto, o cereal com os seus homens, vai para lá e colhes o resto. E Boaz olhou para aquela rapariga quando a viu e viu que ela certamente era uma rapariga que se dedicava ao trabalho, que fazia o trabalho com dedicação, com carinho, sem estar ali a querer, digamos, fazer grandes reivindicações, e ele chama-lhe a atenção e depois até pergunta quem é que é ela. Ou seja, ele começa a ver, pelas qualidades que esta jovem certamente manifestou, que era uma jovem extraordinária. Eu digo jovem porque, enfim, assumo que ela não teve casada há muito tempo com o seu primeiro marido, portanto ainda era uma senhora relativamente jovem, não é? Uma jovem adulta, digamos assim. Então ele nota as qualidades desta jovem e apaixona-se por ela. E é quando se apaixona por ela que ele então quer assumir, digamos, esse compromisso para poder viver com alguém que ama. E mais uma vez, aqui temos uma tipologia extraordinária, que o Senhor tem uma paixão enorme pela humanidade, e é essa paixão que o move a se tornar o remidor ou o resgatador. Reparem, quando nós amamos alguém, nós damos tudo, não é? E reparem, eu até me atrevo aqui a dizer, quando um homem realmente ama uma mulher, ele vai até ao fim do mundo, como costuma dizer, para conquistar essa mulher e para poder viver com ela, não é? Pois bem, Jesus foi não foi até ao fim do mundo, mas foi até às profundezas do mundo, foi até à morte. Para quê? Para resgatar alguém que ele ama muito.
Porque então, Deus amou o mundo. Isso mesmo. Agora, vamos então às duas genealogias. A primeira, quem era Boaz? Pois bem, Boaz era filho de Salmão e a sua mãe era nada mais, nada menos do que Raabe. Lembram-se de Raabe, aquela prostituta que foi visitada pelos espias lá em Jericó, ok? Como é que nós sabemos isso? Porque em Mateus, no capítulo 1, há duas genealogias no Novo Testamento sobre Jesus. Uma está em Mateus 1, outra está em Lucas 3. Na genealogia de Mateus 1, venham lá ver comigo, por favor. Em Mateus 1, e no versículo 5, diz assim: E Salmão gerou de Raabe Boaz. Aqui esta versão até diz Boaz, mas aqui não está correto. E Boaz gerou de Ruth Obed. Ok? Então reparem, quem era Boaz? Boaz era filho de Raabe, e Raabe era uma estrangeira. Ainda há pouco em off eu comentava com a minha mulher e dizia, curiosamente, há aqui uma particularidade ou um pormenor interessante. Boaz vai casar com uma estrangeira, com Ruth, que era moabita, mas ele próprio já era filho de uma estrangeira, porque a sua mãe Raabe era de Jericó, portanto não pertencia ao povo de Israel. E também, isto é um detalhe que eu acho muito curioso, não é? Provavelmente não há aqui grandes lições teológicas a tirar, mas eu acho curioso, é que assim como Ruth, como eu disse há pouco, ela se identificou claramente com o povo e com o Deus da sua sogra Noemi, também Raabe no passado, ela se identificou com quem? Com o povo de Deus, com o povo de Israel, quando ela se apercebeu que Deus claramente estava a dirigir o espaço e a história daquele povo. Então, quando Raabe se une ao povo de Israel, ela tornou-se uma israelita. Quando Ruth faz esta declaração, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, ela tornou-se naquele momento uma israelita espiritual, certo? Assim como todos os verdadeiros israelitas eram espirituais. Não se esqueçam que quando Jesus fala de Natanael, diz, eis aqui um verdadeiro israelita, o que pressupõe que há falsos israelitas. Portanto, os verdadeiros israelitas são aqueles espirituais, ok? Então, este homem, portanto, repito, ele era filho de uma estrangeira e vai casar com uma estrangeira, ok? Ou seja, ele, e mais, até podemos dizer mais, quem sabe que até por ser filho de quem era, que talvez até Boaz tivesse sentido na pele alguma rejeição da parte de alguns judeus, que eram pessoas talvez não convertidas totalmente ao Senhor e que o tivessem rejeitado um pouco, sabendo que ele era filho de uma estrangeira, ainda por cima de uma estrangeira prostituta. Estão a ver? Então, este homem certamente ainda estava solteiro porque provavelmente ainda não tinha encontrado, digamos, a sua alma gêmea, talvez, digo eu, por esta rejeição, e quando aqui encontra esta pessoa, que é Ruth, ele enamora-se completamente por ela e se torna o seu resgatador, que tinha esse direito. Agora, muito rapidamente, só dizer mais isto. Antes de, portanto, de Salmão, houve Naasson. Onde é que isto está? No final mesmo do livro de Ruth e também nesta genealogia de Mateus. Já agora, eu vou aqui apresentar, eu tenho aqui escrito, portanto, a partir de Judá, nós temos 10 gerações que vão até Davi. Curiosamente, 10. De Judá a Davi. Temos Judá, Pérez, e Pérez nasceu, portanto, Pérez foi filho de Judá, mas através da nora de Judá, a Tamar, daquele encontro fortuito que houve. Outra coisa muito interessante, está na genealogia de Jesus. Judá, Pérez, Esrom, Arão, outras versões dizem só Rão, Aminadab, Naasson, Salmão, Boaz, Obed, Jessé e Davi. Então, quem era Boaz? Boaz era o bisavô, veio a ser o bisavô do rei Davi. Um rei que se tornou no tipo por excelência de Jesus Cristo, do Messias. Então estão a ver aqui, digamos, esta genealogia do povo de Deus e como Deus trabalha ao longo de várias gerações para levar avante os seus planos. Oh, irmãos, eu acho isto absolutamente fascinante. Absolutamente fascinante. E aquilo que para mim é mesmo fascinante é ver o cuidado, a precisão com que Deus orienta e dirige a quem? Àqueles que se submetem à sua vontade e se deixam dirigir por Ele.
Estão a ver? É com estes e com estes apenas que Deus pode fazer história. É com estes e com estes apenas que Deus pode levar avante a sua agenda, a agenda do seu reino, o reino da graça nesta terra. Então, queridos, pensem nisto. O privilégio e a bênção que é nós podermos entrar em sintonia com Deus, para que assim, ao estarmos em sintonia com Deus, recebamos dele a orientação ou as orientações para nos conduzirmos e sermos assim instrumentos nas suas mãos para levar avante a sua agenda, os seus planos. E que privilégio e que honra é trabalhar para o reino de Deus. Amém. Eu gosto de dizer, eu não tenho melhor patrão, não poderia ter melhor patrão. O meu patrão é o próprio Deus. Que maravilha, que bênção, que privilégio. E quando eu digo Deus é o meu patrão, pois bem, também pode ser cada um de vós, e certamente para muitos de vós já é. Então, irmãos, nunca nos esqueçamos deste elevadíssimo privilégio que é estarmos ao serviço do nosso Deus. Okay? E recordar também que mesmo que hajam grandes desafios na nossa vida, como esta Noemi passou, ela acabou por ser tão abençoada e Deus não se tinha esquecido dela como ela achava que se tinha esquecido dela. À frente dela estava uma história tão maravilhosa, tão grande bênção, que até as próprias vizinhas chegam a dizer: oh querida, esta vale-te mais do que 7 filhos ou 10 filhos, ou o que seja, e entra a cuidar no teu neto, com o teu neto. E nós sabemos que depois daí vem então, como tu disseste, a genealogia em que acaba por nascer o próprio Senhor Jesus Cristo. E desse filho de Ruth, portanto, que vai ser Obed, vai ser o avô, portanto, de Davi. Exato, okay. Exatamente. Ok, então na lição de quarta-feira, agora nestes poucos minutinhos que nos sobram, vamos recordar uma outra história muito, muito importante também e extraordinária, que é desta jovem mulher, portanto, Esther. Conhecemos mais ou menos toda a sua história, não é? Quem precisar de mais detalhes pode ir ao próprio livro. Mas aqui referir sobretudo isto é muito importante, em que houve um momento em que mais do que nunca ela teve que ser ousada no sentido de poder apresentar-se diante do rei de então, quando na altura as mulheres do rei só deviam se apresentar quando ele chamasse, mas estava em causa aqui algo de extraordinário, que era alguém que nos bastidores estava exatamente a tratar de exterminar completamente todo o povo judeu, em que realmente ela pertencia, e inclusive o seu próprio tio. Eu acho muito interessante aqui o autor, no início da lição de quarta-feira, dizer que Amã realmente tinha uma sede de governo e de poder. E ele já tinha, ele era um dos principais, logo a seguir ao rei, que tinha muito poder e todo o governo que lhe tinha sido concedido. Mas ainda queria mais. Era o que eu pus aqui, mas ele não se contentou. Isso. E isto faz-nos lembrar uma história também, que vem lá desde o início, não é? De alguém que não se contentou com a sua posição de criatura e quis realmente mais qualquer coisa. Quis ser como o Criador. Colocar-se no lugar do próprio Deus e ser Deus, E este Amã, quando entende, porque ele depois fez aquela prova em relação a Mardoqueu, não é? Algumas traduções dizem Mordecai, mas a Mardoqueu, é que vieram dizer-lhe, porque ele tinha este ego, não é? Que quando passava toda a gente devia fazer uma vénia, não é? Portanto, não era só a nível mental, ele fazia questão mesmo que a nível literal, visível, as pessoas lhe prestassem homenagem. E há este Mardoqueu, que era com certeza um filho de Deus e que só se curvava diante de Deus, não é? E diante do Criador, e por várias vezes que ele foi passando, ele nunca se curvou. Então este Amã vai fazer com que ele próprio fique atento para ver se realmente aquilo que lhe disseram era verdade, e ele vai realmente a entender que este Mardoqueu não se está a ajoelhar diante dele. E então aqui, marido, ele vai arranjar uma forma de ter uma conversa com o rei, que parece querer favorecer o rei, mas o que ele estava a querer fazer era destruir o povo judeu. Exato. Esse rei. Já agora, há aqui um pormenor muito interessante, que é o seguinte. Bom, já agora dizer que assim como Boaz é um tipo de Cristo, este Amã é um tipo de Satanás. Exato. Claramente, ok? Aliás, vejam os títulos das lições de terça e quarta: Boaz como Redentor, Amã e Satanás. Exato. Repito, Boaz é um tipo de Cristo, porque é um exemplo que encarna perfeitamente a missão
e o caráter de Cristo, Amã é exatamente o oposto. Portanto, encarna a missão e o caráter de Satanás. Então, este Amã diz-nos aqui em Esther 3:1 e também no versículo 10 que Amã era filho de Amedata Agagita. Ora, no livro do famoso historiador judeu Flávio Josefo, no livro Antiguidades, ele diz que, de acordo com a tradição judaica, escutem isto, que este dado é interessante, Amã, que era, como diz aqui em Esther 3:1 e Esther 3:10, Agagita, era um descendente direto de Agag, daí o nome Agagita. Agagita quer dizer que era descendente de Agag. Quem era este Agag? Era rei dos Amalequitas, como diz em 1 de Samuel 15:8. E era descendente da 16ª geração. Ora, ele era então descendente de quem? Era descendente dos Amalequitas. Quem foram os Amalequitas? Foram um povo tremendo, que fizeram muito mal a Israel, a tal ponto de o Senhor ter dito: quando tu estiveres instalado, tu vais tirar de debaixo do céu a memória deste povo. Ele vai acabar. E quando chegou o momento do Senhor pôr em execução esse plano, ele quis servir do primeiro rei de Israel, que foi Saul. Só que Saul não cumpriu fielmente esse plano. Exato. E deixou alguns sobreviventes. Se ele não tivesse deixado sobrevivente, não havia nenhum Amã. Estão a ver? Este Amã surge porque, devido à falta de Saul, em não terem exterminado toda a casa, portanto, dos Amalequitas. Ele poupou a Agag. E por ter poupado a Agag, pois bem, e outros descendentes sobreviver. Agora, reparem, certamente que este Amã devia conhecer a história dos seus antepassados. E o que é que ele pensa fazer? Os judeus no passado quiseram exterminar por completo o meu povo, agora sou eu que vou vingar-me e vou destruir por completo o povo judeu. Estão a ver? É muito provável, com base nestes dados, que na mente de Amã tivesse este desejo de exterminar. Aliás, o decreto que ele vai propor é exatamente para isso, para se exterminar. Aliás, no capítulo 3, deixem-me ler aqui no versículo 8 e 9 o seguinte: então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Vejam já isto também com uma projeção escatológica para o tempo do fim. No tempo do fim, haverá um povo, que é o povo de Deus, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Exato. Pois são. E porquê que são diferentes? Não é que nós tenhamos inventado novas leis. Apenas seguimos as leis originais, as leis de Deus, as leis do Criador. Ok? E que não cumpras do rei. E também o povo de Deus, no tempo do fim, não vai cumprir as leis dos reis, das nações. Porquê? Porque essas leis se opõem à lei de Deus. E sabemos que o clímax do grande conflito será em torno da questão do dia de repouso. Exato. Sábado versus domingo, não é? As leis dos povos, das nações, imporão a observância de um falso dia de repouso, do domingo. Ao passo que o povo de Deus segue, não as leis das nações, mas a lei de Deus, ok? Então ele diz aqui... e que não cumpras do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata Agagita, mais uma vez, adversário dos judeus, adversário do povo de Deus. Quem é o nosso grande adversário? Satanás. Então, reparem, aqui estes dois caracteres, o de Lúcifer, o de Satanás e o de Amã, colam perfeitamente um com o outro. Então, nós teremos certamente, como povo de Deus, no tempo do fim, um Amã a fazer guerra contra nós. Nós sabemos quem é esse Amã, o homem do pecado, o filho da iniquidade, não é? Como é chamado em 2 Tessalonicenses 2. Então, não é uma só pessoa, mas é um sistema, não é, que se oporá ao povo de Deus e que formará leis que irão contra as leis de Deus. Ok? Então, assim como Deus resgatou mais uma vez, portanto, o seu povo de morte certa, não é? E utilizou esta rainha, não é? Então, também no tempo do fim podemos ter a certeza que Deus cumprirá também o seu livramento para com o seu povo fiel. Então, estas histórias, queridos, mostram-nos o quê? Assim como Deus agiu no passado, nós podemos ter a certeza que o modus operandi de Deus, a forma como Deus age, não mudou. Porquê? Porque Deus não muda. E o Senhor não muda. Malaquias 3:6. Então, ao analisarmos a forma como Deus libertou o seu povo no passado de condições muito aflitivas, podemos ter a certeza que o mesmo Deus, que não mudou, vai fazer o mesmo
pelo seu povo no tempo do fim. Isso dá-nos uma alegria e uma esperança extraordinárias. E eu creio que, para a conclusão, nós poderemos perceber das palavras que Mardoqueu disse à jovem Esther: quem sabe se não foi para um tempo como este que tu vieste para este lugar e estás aqui neste lugar. E nós não devemos ter vergonha ou receio de proclamar a palavra do Senhor. Quem sabe se não é para um tempo como este que nós estamos hoje a viver. Amém. Que o Senhor vai usá-lo assim, vai usar-me a mim, ao meu marido, a todos nós, para realmente trazermos esperança a um mundo que está condenado porque continua nos seus pensamentos, nos seus ensinamentos e não quer aceitar a palavra do Senhor. Então, queridos, nós temos um final feliz para apresentar. Amém. A profecia não é para assustar, não é para deixar angustiado, é exatamente para dar exatamente o contrário. A solução à consequência do pecado, que seria a morte eterna. Então que o Senhor nos possa usar a todos nós, que aqui estamos, a proclamar nos amigos, nos vizinhos, nos conhecidos a palavra de Jesus, sabendo nós que todas as coisas estão a concorrer para o bem daqueles que amam a Deus e que todos os acontecimentos estão a mostrar que em breve Jesus voltará e que Ele trará livramento, finalmente, a toda esta escravatura do mal, do pecado e das suas consequências. Vamos orar? Vamos. Querido Deus e nosso amado Pai, muito obrigada, Senhor, por esta palavra tão maravilhosa, Senhor, que chega até nós. Amém. Nós não temos palavras para te agradecer o quão abençoados nos sentimos, privilegiados, honrados, porque um dia tu nos deste a conhecer a tua palavra, Senhor. Pai, pedimos-te que nos ajudes a viver de acordo com ela, Senhor. Que nos ajudes a viver de acordo com que aí são encontrados, que aí nós encontramos como ensinamentos, como diretrizes para a nossa vida, sabendo nós, Senhor, que todas as coisas que tu estás a fazer na nossa vida é para a nossa salvação. Amém. Obrigada por isso, Senhor, ajuda cada um de nós, a mim, ao meu marido, a nossa família, todos estes queridos que estão connosco, que nos escutam, que nos ouvem, que partilhem a palavra, Senhor, que a levem longe o mais possível, para que, assim como está prometido, o Evangelho será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Senhor, aguardamos um novo céu e uma nova terra e queremos ser animados, fortalecidos em cada dia da nossa vida e por isso nós pedimos a Tua presença na nossa vida. Pedimos tudo isto e tudo agradecemos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada uma vez mais pela vossa presença, um abraço carinhoso para todos vós e até para a semana, se Deus quiser. Até para a semana, queridos amigos.